E eu fui mandado embora 3 meses depois Do casamento? do casamento. Sério? Nossa, Eu fiquei muito que assustado. desafio. Né? Deus vai moldando a gente ao longo do caminho. E a própria Bíblia diz, né, que a nossa segurança, ela tem que estar em Deus. Porque é dele que vem todas as coisas. Quando eu comecei a orar, eu comecei a entender que é de joelho que a gente resolve as guerras. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Ir, o podcast que conecta fé, empreendedorismo e transformação. Aqui estão seus hosts, Patrícia e Taylor, e nós estamos muito felizes hoje porque estamos aqui com um convidado, né, Taylor? Um convidado mais que É que especial. assim, a gente Patrícia. nunca traz aqui alguém que não seja Não, isso é especial, verdade. não é verdade? Isso é verdade. Todas as pessoas que estão vindo aqui, que você já conhece de outros podcasts aí, e pessoas que vocês ainda vão conhecer, de alguma forma tiveram uma história que mudou a forma como elas viram o empreendedorismo, a fé e também Deus nesse contexto todo. E eu vou falar um pouquinho dele. Felipe, ele é barbeiro. Felipe Fonseca, ele é barbeiro, educador, empresário e alguém, Patrícia, que decidiu empreender, mesmo diante de muitos e muitos desafios. Começou com pouco espaço e hoje lidera a maior barbearia da cidade, lá da nossa terrinha, Patrícia. Oh, gente, Mandaguari. Olha E só. também ele tem uma escola de barbeiros e uma história de impacto real. Olha que demais, gente. Eu, particularmente, vou dizer para vocês, eu gosto muito de ouvir histórias de empreendedores que não necessariamente pararam um negócio em si mesmos, mas eles passaram pelo processo de empreender, tiveram que aprender a como fazer isso, a ser gerentes de si mesmos, diretores de si mesmos, e depois disso, dessa jornada, ainda transbordam e conseguem ajudar outras pessoas a também fazerem isso. Afinal de contas, né, Taylor? Assim como a Bíblia diz que o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Então, sem mais delongas, Felipe, seja muito bem-vindo. Gente, é um prazer imenso estar com vocês aqui. É uma honra pra mim estar aqui, né? O Taylor, sou seu fã, cara, de verdade amigo, mesmo. obrigado. Fico muito feliz pelo convite, né? De fazer parte do podcast, a Patrícia também. E vamos conversar aqui, vamos falar sobre fé, vamos falar sobre Deus, né? Vamos falar sobre empresário, empreender, né? E eu acredito que vai ser um papo muito edificante para nós aqui. Que bacana. Legal. E detalhe, Patrícia, ele é meu barbeiro. Olha só, gente. Não, eu fico impressionada porque com certeza o Felipe tem muito trabalho para ser feito. Claro que tem. Nessa cabeleira É gigantesca. muito cabelo, do minha Taylor. filha. E cortar cabelo de careca não é fácil, tá? É pra Eu poucos, né, imagino, Felipe? eu imagino. Dá vontade de desenhar, não dá, Felipe? À vontade. Vontade de fazer aquele cortezinho de raio. É só não desenha porque o espaço é limitado, né? A tela é pequena, né? A tela é pequena. Olha só, gente. Legal, Felipe. E eu acho bacana porque, assim, ó, você poder ter acesso a histórias reais, histórias que estão mais acessíveis a você, histórias que, de repente, se você é aqui da nossa região, né, Teira, você pode até vir aqui tocar no Felipe, conhecer o Felipe, na barbearia do Felipe, conhecer como é que tudo funciona. Porque, assim, às vezes a gente fica de olho em muitas histórias que parecem tão distantes, não é verdade? Então, essa iniciativa aqui do Pode Ir é justamente para você conseguir visualizar que, sim, é possível, de repente, você sair do zero, sair da dívida, sair de um contexto ruim e fazendo a coisa certa, do jeito certo, na intensidade certa, de repente, você se vê o quê? Um empresário, alguém bem-sucedido e alguém que já ensina Outras pessoas. outras pessoas. Mas como é que foi isso, Felipe, dentro desse contexto todo? Como é que foi o start? Em que momento você olhou assim e falou, cara, vou empreender? Ou essa palavra nem fazia parte do seu vocabulário, né? vocabulário? Eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a empreender, eu tinha mais ou menos ali uns 23, 24 anos, né? Eu gosto muito de vendas, né? Trabalhei muito na área da venda. E a minha esposa, por indicação dela, né? Ela trabalha na área da beleza já fazem 15 anos, né? Ela falou assim, amor, por que você não faz um curso de barbeiro, né? Lá em 2017, o boom da barbearia foi em 2017. Sim. Né? Começou lá, né? Aquela barbearia mais gourmetizada, né? Com mesa de sinucas e tudo mais, né? Toalha quente. E as cadeiras mais retrô, né? Eu falei, cara, será que isso é pra mim? Será que eu tenho... Vocação, né? Eu nunca tinha pensado jamais em ser um barbeiro, né? Eu trabalhava com vendas, venda de produto, materiais elétricos, de construção, né? E eu, um dia, decidi levar ela num curso. Ela foi fazer um curso de design de sobrancelha. E ao lado
tinha uma barbearia que era do esposo da moça que ela foi fazer o curso. Olha que legal. E o cara foi muito gente boa comigo. Ele falou assim, entra aí e tal, vamos trocar uma ideia. Ele estava jogando uma sinuca lá. Eu fiquei admirando o lugar, era muito bonito, né? E aí eu voltei para casa naquele domingo, né? Era um domingo, não me esqueça, né? E eu fiquei me imaginando ali, falei, cara, será que isso é para mim, né? E ao longo dos dias ali eu fui no YouTube pesquisar sobre barbearia. Foi nutrindo esse sentimento. Fui nutrindo o sentimento. Eu fui começar a sonhar algo que eu não vivia, né? Sim. E aí comecei a sonhar com isso. E mais ou menos um mês depois eu conversei com esse menino. Falei, cara, você não me dá um curso de barbeiro? Ele falou assim, cara, eu não dou curso. Falei, cara, mas quebra essa daí pra mim e tal. Eu preciso aprender. Eu gostei da sua barbearia, gostei de você. E ele me deu esse curso. Olha só. Ele me deu esse curso. É vendedor, Do zero, bom vendedor, né? hein, Patrícia? Bom negociador, Bom negociador. hein? Eu fui atrás do cara, né? E aí, assim, ele me ensinou ali. Só que foi um curso muito rápido, né? Geralmente o curso que é dado é mais ou menos um mês, 2 meses, né? Eu fiz em 4 domingos o curso. Olha, Cara, só nos domingos. Só nos domingos. Foi Imersivo mesmo. Imersivo mesmo. E assim, eu saí de lá sabendo, assim, 1% da barbearia. Falei, cara, será que isso é pra mim mesmo, né? Porque, assim, olhando, cortar cabelo parece muito fácil, né? Uhum. Mas, cara, não é fácil. Pra quem não sabe nada, cara, não é fácil. Você pegar na máquina ali e falar, será que eu tenho jeito? Será que eu não tenho? E aí eu falei, cara, eu vou continuar com isso aqui, né? Aí eu comecei a comprar as máquinas. Na época, assim, graças a Deus a tecnologia melhorou muito, né? As máquinas eram com fio, cara. Nossa, era muito pesada a máquina, você ficava ali. E como você tá aprendendo, você demora muito para cortar o cabelo, esquentava a máquina, você queimava o cliente, né? Meu e queimava, pai do céu. e queimava o dedo também, porque daí é um motor ali ligado na energia constante, não perde a velocidade, né? E aí eu fui fazer mais uns cursos, né? Fui para Maringá, né? Fiz mais cursos em Maringá e eu não parei. Foi se especializando. Fui me especializando, né? E eu comecei na garagem de casa, cara, cortar cabelo. Olha só. Foi bem interessante. Essas né? garagens, né, Teira? Não, você sabe que a Hipomóvel começou na garagem também, né? Se eu fosse você, eu começaria a olhar para sua garagem. Olha para sua garagem. Tenta imaginar o que pode começar dentro da sua garagem, porque quando você menos esperar, você já vai estar lá alugando um lugar, né, Taylor? Não foi assim? É, foi desse jeito mesmo. E, Felipe, então quer dizer que você começou com 2 cadeiras num espaço pequeno, que era a sua garagem. Isso. E conta pra mim, o que mais motivou você nesse começo? Foi a sonho, fé ou a necessidade? Cara, foi a necessidade junto com o sonho, cara. Eu me lembro que quando eu casei com a Fran, né, eu trabalhava no emprego, né? E eu fui mandado embora 3 meses depois Do casamento? do casamento. Sério? Nossa. Eu fiquei muito Que assustado. desafio. Né? E eu falei, Deus. Eu chorei, cara, eu me lembro que eu chorei muito, né? Era numa tarde assim, eu não me lembro qual o dia exato, mas era numa tarde, umas 3 da tarde assim. E ela veio e falou: não, tá tudo certo, tranquilo, nós vamos conseguir, né? E eu tinha perguntado pro cara, falei, cara, eu vou casar, você me garante o emprego mesmo? Não, tá tudo certo, né? E aí foi da necessidade, né? Eu trabalhava em outro emprego e eu comecei a cortar esse cabelo depois das 6. Então eu trabalhava das 8 da manhã às 18 horas e das 18 até umas, sei lá, 10, meia-noite. Eu trabalhei até meia-noite já cortando cabelo, né? E aí foi uma necessidade, né? A gente passou ali um perrengue no casamento, né? E olha só, Felipe, é tão importante isso que você falou, porque quantas vezes você já me ouviu falando aqui nesse podcast que a riqueza é construída Depois das 18 horas. É verdade. Eu já falei isso aqui pra eles, porque normalmente as pessoas ficam muito focadas em, nossa, eu já trabalhei o dia inteiro, cara, eu tô cansado, eu vou chegar, vou me jogar no sofá, vou assistir série, vou comer o que eu quiser, vou comer até explodir e depois eu vou começar a dormir no sofá, termino na cama, vou pra cama 1, 2 da manhã e tá tudo certo, porque eu trabalhei muito, eu mereço. Então, gente, tomem bastante cuidado com essa questão da autocompensação. Porque isso te coloca no lugar mais terrível que você pode estar, que é na famosa zona de conforto, não é verdade? Então, isso que você está falando é real. É muito real. É. Então, você podia ter se conformado de repente. Né? Poxa, então, se eu fui dispensado com 3 meses, o que me impede de arrumar um outro emprego? Por que não um outro emprego? E por que sim para essa possibilidade? Exatamente. Então, isso que você falou faz muito sentido, porque as pessoas elas acham que
trabalhar ali 8 horas por dia vai mudar a vida delas. Infelizmente não vai. Não. Né? Não tem como. Eu não mudei minha vida assim, tá? Eu tive uma transformação a partir do momento que eu acordei, né? E eu fui trabalhar além daquilo que eu precisava, né? Então, eu já cheguei a trabalhar até meia-noite cortando cabelo, né? Para mim poder agilizar o meu lado e poder sair do emprego que eu estava e viver só da barbearia. E olha que coisa interessante que você está falando. Às vezes tem pessoas, e você pode ser uma pessoa dessa, né? Que fica pensando assim, sonhando. Ah, um dia eu vou fazer um pé de meia porque eu vou começar um negócio. Aí eu vou pedir as contas do meu emprego e daí eu vou começar um negócio. Quando na verdade ela pode começar ao longo do processo, como você fez, Isso, né? Exatamente. Se a gente ficar esperando o momento certo, eu guardar dinheiro, né? Eu ter um nome bom, ou eu pegar um empréstimo, a gente não consegue, né? E eu vejo assim, para as coisas darem certo, primeira coisa, você precisa estar com o nome limpo. Né? Você tem que estar de acordo ali dentro da lei, né? Então eu fiz isso, né? Eu tinha ali o meu nome limpo, sempre tive meu nome limpo, né? E comecei a fazer isso durante a minha caminhada. Eu trabalhava e fazia da forma que eu tinha. Então assim, eu comecei na garagem de casa, eu trabalhei acho que por 2 ou 3 meses. Eu fui abrir esse espaço com 2 cadeiras. Então eu não tinha recurso suficiente para pagar um pintor, né? Um eletricista, para fazer toda a parte ali de ambientação, né? Então o que eu fui fazer? Fazer o trabalho, né? Eu fui lá, eu pintei tudo, eu lixei tudo. Como eu trabalhava com elétrica, eu vendia material elétrico, eu sabia fazer a elétrica. Ah, você sabia? Sabia, eu fiz tudo, né? Deixei impecável, né? Para que no 1º de julho de 2017 a gente inaugurava a nossa primeira barbearia com 2 cadeirinhas ali. Olha que legal. Um espaço de 25 metros quadrados. 25 metros? 25 metros. Uau. Então assim, foi uma necessidade, mas juntamente com um sonho. Eu comecei a sonhar, né? Falei, Deus, eu não quero ficar pro resto da vida ali. Eu sempre tive isso dentro de mim, que eu queria mudar de vida, eu queria trazer uma vida melhor para minha família. Principalmente para Fran, minha esposa, que eu tirei da casa da mãe dela. Falei, cara, eu tenho que dar uma vida melhor do que ela tem. Né? Não faz sentido eu tirar ela de lá, né? Então eu fui com essa ambição, né? Não é ganância, mas é a ambição de mudar de vida, né? E com Deus ali junto, pedindo direções, pedindo entendimento, discernimento, para que a gente mudasse de vida, né? Eu já ouvi você falando várias vezes aí que a Fran falou com você, que a Fran te chamou, que a Fran te aconselhou. Qual que é o papel da Fran nessa história toda? A Fran, né? A Franciele, eu chamo ela de Fran, minha esposa, a maravilhosa, abençoada, ela foi a peça fundamental para isso, né? Eu posso dizer assim que ela tem... Vamos dividir 50% do casal, mas ela tem ali uns 80%, né? Eu sou um cara muito sonhador. E ela é a razão, né? Olha, vamos por esse caminho. Eu acho que se for por esse é melhor, né? Então a Fran, ela tem um papel fundamental no nosso casamento, nas nossas empresas, porque ela também tem a empresa dela, né? Olha que legal. E ela, assim... Ela também é empreendedora, batalhadora, né? E ela foi, como eu disse, né? Ela foi a idealizadora de tudo, né? O processo ali, né? Então ela tem um papel fundamental também em tomar as decisões, em todas as decisões das 2 empresas, né? Pra gente tanto crescer, expandir, ou pra gente formalizar algo, ou formatar algo que a gente tá pensando, né? Que bacana. Muito eu gosto legal. muito de ouvir histórias de esposos que ouvem as esposas. Então, eu aprendi a ouvir ela. Eu tive que aprender Mas a ouvir. foi fácil assim, do nada? Não foi fácil, né? Porque nós homens, nós temos ali a nossa razão, né? Nós somos a cabeça, né? Mas a nossa esposa é o pescoço. Mas muitas vezes nós queremos virar a cabeça, o pescoço junto, né? A cabeça, fazer com que ela... Então, assim, eu tive algumas quedas, né? Alguns... Percalços no caminho, né? Para que eu pudesse entender que eu tinha que ouvir a Fran. Eu falei, não, tem que ouvir minha esposa, né? Ela falando faz todo sentido. E hoje, 12 anos de casado a gente tem, né? Vai fazer 12 anos esse ano. Eu consigo entender que quanto mais eu coloco ela no jogo, quanto mais eu trago ela para dentro dos negócios da nossa casa, né? Das empresas, mais nós temos uma assertividade maior. Né? Nós conseguimos romper mais barreiras juntos, né? Com certeza, com certeza. Uau. E você, esse tempo atrás, viveu um momento difícil com a saúde mesmo da Fran, da sua esposa. O que segurou, Felipe, a sua fé e também a sua cabeça de empreendedor nesse período todo que foi bem complexo? Conta um pouquinho pra gente. Então, a Fran, ela passou por um momento ali, se eu não me engano, foi em 2023, né? Ela ficou muito doente, né? E a gente não sabia o que ela tinha, né? E
A gente passou por muitos médicos, muitos médicos ali, talvez uns 15 médicos, um diferente do outro, né? Ela sentia muitas dores abdominais, né? E o abdômen estendido, enfim. Foi um momento assim para provar nossa fé em Deus, em Cristo mesmo, né? Porque eu tive que entender que sem Cristo nós não íamos chegar a lugar nenhum, né? Eu entendi naquele momento de dor, né, que Cristo foi o nosso maior alicerce, né? E eu também tinha que entender que eu não podia parar a empresa, porque senão eu não via o sustento para me manter as despesas com doença, né? Que nós, na época, nós tínhamos o plano de saúde. Graças a Deus, a gente sempre fez essas coisas bem planejados, né? E nós também tínhamos um seguro de vida, né? Que nos fortaleceu nessa época, né? Quando a Fran ficou muito doente, nós tivemos esse respaldo ali. Mas eu entendo assim que isso foi direção de Deus, sabe? E a Fran, ela passou por 3 cirurgias, 3 procedimentos cirúrgicos nesse 1 ano e meio, né? Para descobrir o que ela tinha, né? E eu me lembro que eu orando a Deus, né? Eu me lembro que eu estava sentado assim no estacionamento do hospital, no local ali, dentro do carro, eu falava: Deus, o que ela tem, minha esposa tem, o Senhor puder curar, o Senhor cura ela, né? E nesse período você estava bem firme com Deus, quando começou toda essa situação? Não, eu não estava muito firme com Deus. Sério? Aí que foi o negócio, né? Eu tive alguns percalços, né? Na caminhada com Deus, na caminhada cristã, porque eu era muito imaturo na fé na época, né? Assim, eu depositei muita fé em pessoas, sabe? Então eu acabei que eu fiquei muito, assim, entristecido com pessoas. Decepcionado, né? Eu fui muito massacrado, sabe? E eu fiquei muito triste, assim, porque eu acreditava naquelas pessoas, eu confiava naquelas pessoas, né? E aí eu meio que me distanciei de Cristo, né? Eu não ia muito à igreja, eu ia, né, ali a cada 2 meses na igreja, né? Eu entendi que eu precisava passar por essa dor, por esse deserto, né? O deserto não é um lugar de morte. Eu entendi isso. Né? E eu entendi que nessa caminhada, né, Deus me trouxe muitas e muitas revelações. Uma delas era que ele falou que a doença não era para a morte, mas era para a vida. Que é para nós voltarmos para Cristo, né? E eu entendi que nesse caminhar, nesse 1 ano e meio, eu precisei me resguardar a minha fé e eu precisei me humilhar diante de Cristo, né? Eu não podia parar a minha empresa, nem a empresa dela, né? Ela também tinha outras colaboradoras lá que também fazia parte. E eu vi assim a mão de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sabe? E eu sentado dentro do carro de estacionamento, eu falei: Deus, o que essa mulher tem? Cura ela, né? E a cura não vinha, cara. Não vinha cura, não vinha. Eu falava: meu Deus, né? E eu ali, médico, cara, era todo dia no médico diferente. Era toda semana a gente estava no médico, hospital, médico. Ela ficou internada uma vez 15 dias, cara. Uau. E eu me lembro que ela urrava assim em cima da maca, assim, pedindo, pelo amor de Deus, né, que os médicos pudessem dar um remédio ali. Ela vivia à base de morfina, pra vocês terem ideia, né? Nossa. E eu me lembro que o médico chegou e falou assim: olha, não tem o que fazer, a gente não sabe o que sua esposa tem. E existe só uma pessoa aqui que, se for para fazer cirurgia, tem que ser essa pessoa. Eu falei: como que é o nome dele? Ele falou assim: André Crivellaro. É um médico bem conhecido em Maringá, ele é oncologista. Eu falei: cara, então ela tá com câncer, né? Oncologista pra dar com câncer, né? E eu fui até o consultório dele e falei assim: eu preciso falar com o doutor, assim, minha esposa tá passando, né, com um processo ali de doença, a gente não sabe o que tem, né? E a menina falou assim pra mim, a secretária, né? Jaqueline, ela chama. Eu não me esqueço desses nomes, que foi muito importante, sabe? E ela falou assim: então, o doutor, ele não vai até o hospital, ele só atende no consultório, né? Eles falam atendimento ambulatorial. Eu falei: mas não tem como ele ir lá fazer uma visita para ela, porque ela tá passando por um problema assim, todo mundo só fala o nome dele. Todos os médicos que vinham, gente, assim, vinha 10 médicos e falava só do nome dele, André. Eu falei: meu Deus, mas... Eu comecei a orar, falei: Deus, põe a mão nesse André então, aqui, né? Traz o André pra cá. Falei: traz o André pra cá, né? E eu me lembro que lá no estacionamento eu falei assim: Deus, eu preciso que esse André venha aqui, né? E aí eu falei assim com a Jaqueline, Jaqueline, eu preciso que, se precisar ir aí, eu imploro pra esse cara vir aqui, se precisar pagar a parte, eu vou aí, né? E ela falou assim: eu vou conversar com ele.
E ela mandou uma mensagem mais tarde, falou assim, Felipe, ele vai aí na sexta-feira. Isso era uma quarta. Eu falei, meu Deus, obrigado, né? Então eu comecei a ver o mover de Deus aí. Né? Porque o cara não podia, ele não atende hospital, ele só atende consultório. Falei, então... Se dispôs aí, né? Dispôs aí, eu falei, cara, Deus está trabalhando, né? E aí ele veio, olhou, falou assim, olha, não é nada grave, né? Mas a gente vai fazer o procedimento cirúrgico, que acho que é laparoscopia, né? Que é por vídeo, né? Por vídeo, laparoscopia. Ele é menos invasivo, né? Isso. E aí veio um outro médico, fez a cirurgia, tirou um apêndice dela e tal. E nesse processo, depois eu conversando com o André, ele falou assim, olha, ela não tem nada de grave aqui, né? Graças a Deus não tem nenhum câncer, não tem um tumor, nada, né? Ela tinha endometriose profunda, né? Ela falou assim, vou te indicar outra pessoa, né? Pra resolver o problema dela, né? E aí, assim, foi um processo muito doloroso, gente. Pra mim que tava ali vendo, assim, foi triste, mas pra ela foi muito mais, porque nada tirava a dor dela, né? E aí ela passou, o André passou dele pra outra médica, que é uma gastro, né? Chama Carolina Cortese, né? Não sei se vocês já ouviram falar. E ela, assim, foi uma bênção também, né? Então, assim, Deus foi trabalhando, né? A nossa... Colocando os profissionais certos, né? Quando eu comecei a orar, eu comecei a entender que é na oração que a gente resolve, né? Que é de joelho que a gente resolve as guerras, né? E, assim, e num feriado também, a Fran chegou muito doente lá no consultório dela. Ela era muito prestativa, a Cortese. Ela falou assim, olha, eu não sei mais o que fazer. Mas eu tenho um amigo que ele tá de plantão no Santa Casa agora e ele vai lá. Vai lá, leva ela lá que vai dar certo. E aí chegamos lá, conversamos com ele, explicamos toda a situação, né? E isso já tinha passado 1 ano, né? Que a gente vinha lutando ali, né? 1 ano. 1 ano com essa luta. Com dor. Né? Com dor, né? E assim... E como foi pra você isso tudo, cara? Cara, e assim, eu vejo que foi Cristo mesmo. Porque nesses momentos, assim, no nosso quarto escuro da nossa alma, eu chorava muito. Né? Eu me lembro que eu, deitado assim numa cama, ela falava que ia morrer, sabe? Foi muito difícil pra mim, né? Eu entendi que foi Cristo ali que nos fortaleceu. E como foi pra ela também, pra ela né? também. Porque não, sofrer a dor, não saber o que é. Saber o que é. Ficar 1 ano, porque às vezes a gente passa mal ou tá sentindo alguma coisa e tá, eu vou ali, vou fazer uma consulta, já descobre, já resolve, já medica, mas nessa situação você ficar 1 ano ali, pulando de consultório em consultório, cara, não é fácil. Não é fácil. Então, nesse momento, você temeu perder a sua esposa, então. Temi perder ela, né? Porque ela olhava pra mim e falava assim, amor, eu vou morrer. Ela falava assim, e ela falava assim pra mim que queria voltar pra casa, né? Que era a casa do pai, né? Eu falava, Deus, será que é a hora, né? E eu orando assim, falando, Deus, né? Eu me lembro que teve 2, 3 momentos assim, né? Que eu passei a noite em claro, um dia chorando do lado dela, que ela falava que queria morrer, né? Que eu falei, cara, eu vou perder ela, né? Então, assim, começou a vir esse espírito de morte, assim, muito forte, sabe? Deus, falei, Deus, não permita isso acontecer, né? E aí fomos nesse médico um dia, né? Ela passou mal. E sentamos, conversamos, né? Então ele chama Walid Raton, né? Walid, um árabe. Deve ter uns 35 anos ali. É novo. Novo. Né? Vascular, né? E aí conversamos com ele, né? Assim e tal. Ele falou assim, Felipe, descobrimos o problema da Fran. Eu falei, Deus, será? Né? Depois de tanto sofrimento, eu falei, amém, né? Mas antes dele descobrir isso, a minha oração foi a seguinte: Deus, se o Senhor não vai curar ela, traz o médico que vai curar ela, né? E foi o Dr. Walid que curou ela, né? Eu entendo assim que a cura veio do céu, né? Com certeza. E, às vezes, assim, o Dr. Walid foi um instrumento. Foi um instrumento, né? E às vezes a gente fica querendo a cura para que não vá no médico, né? Para que Deus coloque a mão, né? Acontece também, né? Mas Deus deixou a medicina também para isso, né? E ele descobriu, né? O síndrome, chama síndrome de Nutracter, né? Ou síndrome de quebra-nose, que nada mais é a veia aorta, né? Que passa no nosso corpo, ela estava comprimindo a veia renal dela. Então o rim inchava, sentia muitas dores, né? Meu Deus. E o sangue ele não voltava o fluxo, né? E aí ela tinha varizes pélvica também, né? Então essas dores abdominais era referente a essa veia compressionando, né? Comprimindo ali a veia renal, que aí o fluxo do sangue ela ia toda para a barriga, né? Para a parte da pélvica, né? Por isso que a barriga ficava estendida, sentia muitas dores. Então ela foi fazer mais um procedimento cirúrgico, né?
E aí, chegando lá no dia do procedimento cirúrgico, a primeira coisa que ele falou, Felipe, a gente vai embolizar as varizes primeiro, né? E só depois, se não resolver, a gente faz o outro procedimento, né? Na cabeça da Fran, ela ia fazer só um, né? Mas ele estava tão sensível à voz de Deus que eu entendi que ele falou assim, vai fazer mais um, tá? Prepara a tua esposa, né? Uau. E aí eu fui acompanhar ela, foi mais ou menos umas 2 horas de procedimento. Foram colocadas 20 molinhas, 20 stent que a gente fala, né? Na parte pélvica, né? Então, assim, melhorou o fluxo de sangue, mas 1 mês e meio depois voltou a doer, né? E aí nesse 1 mês e meio, eu fui preparando ela, né? Falei, amor, ó, vai acontecer mais uma cirurgia, tá? Eu sei que, assim, ela pegou trauma de hospital, né? Nesse meio tempo, ela viu pessoas morrendo do lado dela, então, assim, ela ficou muito traumatizada, né? E aí voltamos 1 mês e meio depois para colocar um stent na parte do rim, que é na veia renal, que é no principal local que precisava colocar. É um stent de 15 centímetros, mais ou menos. 15 centímetros. Ele tem mais ou menos, acho que 5 centímetros de diâmetro, né? Então é bem no meio, assim, da coluna, né? Entre o rim ali. Então, assim, depois desse procedimento, cara, foi assim, foi bênção, né? Foi que nem tirar com a mão. Tirou com a mão. E aí, nesse tempo todo ali, a Fran, ela tratava de depressão, né? E tudo estava indo bem, né? E até que um dia, eu sempre estive do lado da Fran, né? Ela passava por esse problema, a gente ia psiquiatra e tudo mais, né? Ela tinha muita epilepsia, tomava remédio controlado. E estava tudo bem, sabe? As coisas indo fluindo, né? Deus trabalhando na nossa vida, as empresas indo muito bem. Até que eu, levando ela no psiquiatra e tal, a gente começou no psiquiatra e tudo mais. Ela já participava desse psiquiatra. Aí esse psiquiatra saiu do plano de saúde e a gente começou em outro, né? Eles só faziam um particular daí. E aí, dia 31, né? Olha que incrível, cara, como que Deus faz as coisas, né? Dia 31 agora, desse mês, do 6, desculpa, né? Vai fazer 1 ano que a Fran, ela teve uma terceira chance de vida, né? Por que eu digo isso? Eu estava trabalhando, né, na barbearia, né? Dia 31 de junho, né, de 2024, aconteceu esse episódio. E eu recebi uma mensagem dela, né? Ela falou assim, amor, eu vou ficar em casa hoje, não tô bem, né? Vou desmarcar meus clientes. Falei, tá bom, tá tranquilo, fica em casa, descansa, né? E às 16h38 eu recebo uma mensagem no celular, né? Até tirei um print ali depois. Ela mandando uma mensagem se despedindo de mim, cara. Eu falei, meu Deus. E eu saí correndo. E é pertinho a barbearia de casa, né? Meu Deus. Cheguei lá, ela tava desmaiada em cima do sofá, né? E aí, na mensagem que ela mandou, ela pedia perdão, né? Porque ela não tinha dado um filho pra mim, né? Que eu fui um bom pai, que ela não tinha me dado mais um filho, que eu fui o maior e melhor marido que ela teve, né? Eu falei, meu Deus, mas tá tudo certo, né? E a Fran tinha tomado vários remédios pra se matar, né? Então, assim, foi mais um episódio de morte, né? Eu falei, Deus, mas... Depois de enfrentar todo um processo... Pra viver... né? E ela deixou uma carta escrita, Cara, foi muito triste, sabe? Eu entendi que Deus tinha um plano muito grande na nossa vida, né? E assim, eu comecei a orar em cima disso. Falei, Deus, eu não aceito isso, né? Corri com ela pro hospital de novo, mais uma vez, né? E aí a gente voltou para aquela psiquiatra, né? A gente, né, começou no particular com ela. E 1 ano depois, né? Hoje eu posso dizer que a Fran, ela tá curada, né? Deus ouviu tanto a nossa oração, né? Ouviu tanto eu clamar a Ele. Eu falei, Deus, a nossa casa é uma casa de vitória, né? Nossa casa vai servir o Senhor, né? E a Fran, assim, tá muito bem hoje, graças a Deus, sabe? Ela assim... acordou, sabe, assim, esse espírito de morte, assim, saiu da nossa vida, da nossa casa, a vida dela principalmente, né? E hoje ela tá aí na academia, tá muito forte, firme, né? Tá fitness, né? E assim, eu louvo a Deus por isso, sabe? Uau. Mas foi um tempo para mim voltar para Cristo, né? Para nossa casa ver o quanto Cristo é importante na nossa casa e nos negócios, né? Porque não adianta nada nós termos dinheiro, né? Eu falo isso porque a gente tinha uma reserva muito boa, né? Mas ela estava muito doente. Ela estava passando por situações difíceis,
e eu longe dos caminhos do Senhor, né? Isso nada importava, né? E eu vi o quanto que ter dinheiro e se você não ter Cristo não vale de nada, né? Eu entendi que ter saúde e você não ter Cristo não valeu de nada. Eu tinha muita saúde, mas a parte mais frágil era minha esposa, né? E como Cristo amou a igreja, eu tinha que amar minha esposa, voltar para Cristo e fazer com que a minha esposa, meu filho, minha casa entendesse que o nosso caminho era o Senhor, né? Que nós precisávamos voltar para a igreja, que nós precisávamos voltar a entender o nosso propósito, né? E Deus me deu uma palavra, né? Que é o Romanos 12:2, que fala que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, né? Para a renovação da nossa mente, né? E eu entendi isso, né? Que o nosso papel é transformar as pessoas, é fazê-las seguir o caminho, né? E ver em nós Cristo, e ver em nós aquilo que Cristo tem para oferecer para a vida delas também, né? Eu entendi muito bem isso, né? Hoje eu sigo assim, né? Nesse caminho, nesse propósito, né? E uma coisa que Cristo fortaleceu no meu coração, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, né? Que ele falou para mim assim, né? Em espanhol isso ainda, cara, foi muito forte, né? Ele falou assim: peleia por los que ama, não contra los que ama, né? Que é o seguinte: lute por quem você ama, não contra quem você ama. Que muitas vezes nós lutamos contra a nossa família, né? Nós fazemos criamos conflitos internos. Ali. Eu falei: Deus, eu preciso lutar pela minha família, né? Eu preciso guerrear, né? Por aqueles que eu amo, não contra eles, né? E é interessante você falar isso, Felipe, porque assim, o que acontece? A maioria das pessoas, quando de repente começa a empreender e começa a ver que é um jogo diferente do jogo do CLT, porque no emprego formal, uma carteira assinada, você tem, teoricamente, uma estabilidade, mas uma estabilidade limitada. Se vem um problema, se vem uma dificuldade, você vai pegar um atestado, você vai pedir um afastamento, o INSS vai te segurar ali, quando segura, né? Então, parece-me que é uma falsa segurança. Uma falsa né? segurança. Só que o empreendedor, o que acontece? Ele começa nessa jornada e aí, de repente, ele vê muito dinheiro entrando, né? Que é diferente de você ver o salário caindo. Isso. Você Todo começa mês, a ver muito dinheiro entrando. E esse dinheiro vai ser ali do resultado do teu trabalho. Para aqueles que compram matéria-prima, produzem e tal, sabe que vai ter que pagar essa matéria-prima, o terceiro e tal. Para quem presta serviço, né, não tem o material de consumo ali, mas tem tudo que é inerente àquela prestação de serviço. Mas de todo modo, de todas as maneiras, o fato é que você olhar para a sua conta e ver ela aumentando e ver as coisas andando, e aí você passar a fazer uma reserva e tal, alguns tendem a colocar nisso a sua segurança, né? Justamente. Tipo, não tem problema. Se meu carro quebrar, cara, eu tenho dinheiro guardado aqui para comprar outro carro. Não, se minha casa pegar fogo, não, eu tenho dinheiro aqui para comprar outra casa. Não, se minha esposa não puder trabalhar, cara, a grana que eu tenho vai bancar. E aí as pessoas passam a colocar muita segurança nisso. E a própria Bíblia diz, né, que a nossa segurança, ela tem que estar em Deus. Porque é dele que vem todas as coisas. É dele que os recursos partem, né? A energia, a saúde, a inteligência. Tudo é dele. Nós somos dele. Mas quando a gente, por falha, às vezes de caráter, às vezes uma falha emocional, uma falha até mesmo profissional, a gente deixa isso se esvair, né? Então imagina, você levou lá 4, 5, 6 anos para juntar uma grana. Só que pode vir uma doença e levar tudo em dias, certo? Certo. Ou então, você junta lá uma grana toda, cara, mas aí você tá pegando atalho, você tá fazendo coisa errada, tá? De repente pode vir ali uma polícia te prender, um mandado, enfim, e tudo pode se acabar. Então, hoje a gente tende a olhar para as circunstâncias e achar que são nelas que a gente precisa se prender e se amarrar. Então, imagina você,
A doença dela mostrou para você que, de repente, a tua dependência não estava naquilo que você estava construindo, mas era naquele que era o doador da saúde, da vida, de todos os recursos. Só que, em tempo, você conseguiu Retornar. ter esse entendimento, né? Olhar para isso e pensar, poxa, deixa eu me reaver. Algumas pessoas entram num mecanismo de fuga. Então, assim, cara, tá dando tudo errado para mim, cara, tal. E aí vai fazer o quê? Vai se enfiar numa bebida, vai se enfiar numa droga, vai se enfiar em amizades ruins, de repente vai se enfiar no adultério, né? Cara, tá pesadaço lá em casa, tal, preciso me distrair, preciso... Então, assim, eu me lembro, Felipe, que quando eu era criança, eu ia na casa dos meus avós paternos, e na sala especial da casa, né? Eles tinham uns quadros lá pendurados com os 2 caminhos. Era comum ter nas casas, era né? comum ter esse quadro lá. E eu sempre olhava para aquilo, porque no começo o caminho parecia muito iluminado, muito alegre, as pessoas muito felizes ali naquele desenho. Só que em determinado ponto, aquilo tudo ia sumindo e a pintura terminava numa coisa horrível, escura e tal. Tenebrosa. E aí a outra parte do quadro, o caminho no começo parecia difícil, espinhos, pedras, morro e plantas e aquele emaranhado de coisa escuro, sabe? Mas de repente lá no final tudo parecia muito luminoso, muito tranquilo, uma serenidade muito grande. Então, hoje a gente vive a base da dopamina. Imagina, com respostas imediatas, com prazeres imediatos. Poucas pessoas estão dispostas a passar por esse caminho difícil, tenebroso, ruim, para poder chegar ali no final e contemplar a paisagem, contemplar o resultado. Ao passo que parece muito mais fácil você ir desfrutando das coisas e curtindo tudo isso. E ali no final, você, de repente, descobre uma doença ou o casamento acaba, né? Essa semana, principalmente, a gente está vendo aí, é o assunto do momento. Do momento, né? É o hype, né? Quando um casal perfeito, de repente, não existe mais. E aí você passa a avaliar isso, né? A que preço as pessoas estão querendo construir os seus castelos? Que a Bíblia é clara em dizer e nos aconselhar. Cara, constrói tua casa em cima da rocha. Né? Em cima da rocha. Por quê? Porque se vir o vento, ela vai permanecer, né? Se for inundado, vai permanecer. Agora, construir qualquer coisa sobre a areia, você fica à mercê de qualquer intempérie, né? Então, eu gosto muito de saber que dentro desse contexto da tua história, você poderia ter tomado N caminhos. Caminhos, né? Poderia ter abandonado, né? Quantos homens hoje veem qualquer situação difícil... Homens, né? Né? Com H minúsculo. Veem qualquer situação difícil, daqui a pouco anoitece e não amanhece. Justamente. Deixam filhos lá, deixam esposas, deixam empregos, deixam qualquer obstáculo que surgir, né? Então, o que fica aqui para você, principalmente que nos acompanha, né? Você pode perceber que, poxa, a história do Felipe é marcada por momentos de dor. E às vezes, de repente, você se priva da dor porque acha que precisa dessa dopamina barata, dopamina, né? Instantânea ali. E tão, né? Aquele prazer do momento, sacrificando o seu futuro. Porque, de fato, Felipe, a gente vai dormir... A gente que acredita em Deus, a gente vai dormir, a gente entrega tudo para Ele, mas de verdade, não tem como saber como vai ser amanhã. Não tem como. Não tem como, né? Então, isso que a gente vê é uma coisa que, né, eu e o Taylor, a gente faz muito isso, já faz um bom tempo, né, Taylor?
a gente tem a nossa oração junto de manhã e de noite. A gente não sabe o que vai ser, né? A gente ora junto à noite, entrega a nossa vida, a vida da nossa família, o nosso lar, a nossa empresa, as pessoas que trabalham com a gente. Porque, de fato, eu vou amanhecer. A gente não sabe, né? Não tem como saber. E, ao passo que hoje, como a gente fala aqui para um público jovem, os jovens, às vezes, tendem a pensar que, tipo, não vai existir amanhã. Virou até meme, né? Virou. Você come como se não houvesse amanhã. Você tá lá no pecado como se não houvesse amanhã. Você tá curtindo a sua vida como se não houvesse amanhã. E, de repente, você acorda com um baita de um problema desse. Então, que bom que em tempo você olhou e percebeu, ponderou e viu que, poxa, o caminho não é esse. E eu gostei de uma palavra que você falou ali, que é assim, é sobre se humilhar diante de Deus, né? Às vezes tudo que a gente precisa fazer é se humilhar. Se humilhar. Ser humilde, né? Porque o nosso orgulho, ele vai criando tantas barreiras, que daqui a pouco você se vê preso numa circunstância. E aí você tende a fazer o quê? Você tende a simplesmente pegar o atalho mais fácil que você conseguir para sair de toda essa circunstância, né? Ao passo que, quando você se humilha diante de Deus, quando você se humilha diante das pessoas, porque a gente sabe, né? Eu não sei você, mas quando a gente vai num lugar principalmente relacionado à saúde, você vê que o pessoal é mais estressado. Então, poxa, você chegar numa secretária e se humilhar ali pedindo, gente, o que eu preciso fazer? Ser humilde, né? Você tem que exercer humildade para, às vezes, você conseguir alcançar os objetivos. E então, assim, a humilhação, ela precede a honra, assim como a arrogância precede a queda. Né? Então, você que está aqui passando por um deserto, talvez, pensando, poxa, olha, eu estou aqui, eu vou na igreja, sabe? Eu faço tudo certinho, sou uma pessoa do bem, só que sinto que as coisas não andam, sabe? Eu não consigo guardar dinheiro, não consigo prosperar naquilo que eu estou fazendo. Será que é alguma coisa comigo? Então, será que fazendo um exame de consciência mesmo, de repente eu não estou lá sendo tão orgulhoso a ponto de achar que todos devem me servir, que as coisas precisam dar certo, porque é disso que eu tô esperando, eu tô ansiando, é que as pessoas me sirvam dentro daquilo que eu quero para mim. E ontem, inclusive, numa palestra que a gente assistiu, né, Tere, eu fiquei impactada, porque quando a pessoa decide fazer algo, não só pelo dinheiro, né? A pessoa decide fazer algo porque percebe que, de alguma forma, o que foi dado a ela foi para a cura dela, mas também não deveria parar ali, deveria seguir adiante. Então, quando alguém tem esse despertar, né, poxa, não é só para mim, é para mim e para aqueles que estiverem ao meu redor. Parece-me que aí, ao invés da pessoa correr atrás do dinheiro, o dinheiro começa a ir atrás da pessoa. Justamente. O que é um jogo completamente diferente. Né? Então, de repente, a gente está aqui e às vezes alguém me pergunta, Patrícia, mas assim, vocês não têm uma fábrica, um e-commerce, né? Agora a gente abriu uma loja física. Cara, nunca imaginei ter uma loja física, né? A gente está tão imerso ali no online, né? E, poxa, uma loja física, as pessoas vão chegar em tempo real, vão olhar ali, vão dar um feedback instantâneo, né? E, poxa, e pode dar errado, sim, pode ser que ninguém vá, ninguém goste, ninguém... Eu fiquei pensando, tá, ok, já pensou se na inauguração a gente tá ali, abriu a porta e não vem ninguém, cara? Eu fiquei pensando, tudo pode acontecer, não é verdade? E aí, a gente, né, passar por essa experiência de você abrir a porta e, de repente, uma multidão entrar e ver assim, gente, mas é muito mais lindo do que no online, é muito mais bonito do que da foto. Nossa, eu curti, olha esse toque, esse perfume. Então, aí você olha para tudo isso e pensa assim, cara, o que é o dinheiro diante disso? O que o dinheiro significa diante disso? Quando você percebe que aquilo que você faz
transborda, né? Que não é só sobre o seu produto. Eu tenho certeza também que você não faz um cabelo ou uma barba só para fazer o cabelo e a barba. Não é sobre nós, né? É sobre servir mesmo, né? Então, isso que a gente traz aqui com essas histórias reais e tendo seus desertos, né? Tendo as suas provações, é justamente para te dizer que nem tudo são flores como pintam por aí, né? Nem tudo. Cara, eu não posso te falar que você vai abrir um negócio, que você vai faturar, e que você vai ver dinheiro entrando, e que você agora acabaram seus problemas, seus boletos vencem, mas tem tudo ali sobrando. Eu não sou a pessoa que vai te falar isso, porque você está diante aqui de pessoas que já quebraram N vezes. E nem porque foram roubados, ou porque ficaram doentes, ou porque... Não, é porque erraram no caminho, se perderam do propósito, né? Decisões erradas, Decisões erradas, ou se esqueceram de onde vieram, o que estavam fazendo e para quem estavam fazendo. Justamente. Então, você está diante de pessoas que também tiveram essas dificuldades. Muitas vezes a gente chegou num ponto assim, cara... Fui passar um pão ali e o meu cartão... Não passou. Não passou, cara. E quando eu fui ver, era muito mais profundo do que eu imaginava. Então, não, mas a empresa tá lá, tá prosperando, tá vendendo e tal. Só que, o que acontece? Você se vê diante de uma situação que já não tá mais no seu controle. E aí você tem que se humilhar. Voltar lá no ponto zero, né? E falar, tá, deixa eu entender aqui o que aconteceu. Então, essa força, essa energia, essa alavancagem que às vezes a gente tem, se ela não começa aqui no ponto da humilhação, da entrega, da renúncia, do reconhecimento, né, dos pedidos de perdão. Às vezes a gente tem que listar, não é verdade? Para quem que a gente tem que pedir perdão, quem a gente precisa perdoar. Perdoar. Isso é muito forte. O perdão, ele é curativo. Isso aí faz sentido, né? Porque nessa jornada que nós tivemos, lá no início, quando eu casei com a Fran, né? Teve assim, envolve a decepção que eu tive na igreja. Eu nunca me decepcionei com Cristo, tá? Isso aí, nunca, né? Deus não vai fazer isso com a gente, né? Ele é um pai para nós, né? Mas ele, por estar caminhando na fé com pessoas... eu me lembro que essas pessoas, elas saíram da igreja, a igreja foi rachada lá, a igreja que a gente frequenta, né? E essa pessoa me falou o seguinte, falou, cara, olhou assim meus olhos, falou assim, ó, você não vai ser ninguém. Uau. Você vai andar de bicicleta pro resto da sua vida. Você vai andar de carro, não, você não vai andar de carro, você vai andar a pé. Você não vai ser ninguém. E isso me gerou ali o quê? Uma ferida, né? Que essa ferida, olha que interessante isso, né? O poder da cura, né? Eu achava que eu tinha perdoado essas pessoas, né? E esse ano, né, dia 6 de fevereiro de 2025, foi quando eu passei um momento na montanha, né? E lá teve um momento assim, o cara falou assim, cara, se tem alguém aí dentro do seu coração, que você acha que perdoou, tá na hora de você liberar perdão pra ela de verdade. E eu entendendo esse caminho, esse processo, eu entendi que essa palavra foi essa palavra que me tirou do caminho do Senhor. Por quê? Eu quis provar para mim mesmo e para ela que eu não seria essa pessoa. E por provar isso, o que eu fiz? Eu fui correr atrás de trabalhar. E esqueci do caminho do Senhor, né? E lá eu falei assim, Deus, será que tem alguém que eu preciso perdoar? Eu já perdi todo mundo, né? Tá tudo certo, né? Tudo certo. Gente, vieram assim, era um casal, né? Eles vieram assim na minha frente, assim, como um carne e osso, assim, sabe? Assim, a face delas assim na minha frente. Eu falei, Deus, tá perdoado, né? Eu perdoo essas pessoas. Eu achava que tinha perdoado elas já, sabe? Então a cura, né? O perdão ali, você liberar o perdão, realmente faz muito sentido, né? E às vezes, mas tem gente que fala assim, não vou perdoar não. Ela que me magoou, ela tá errada. Mas o perdão não é um curativo ali que você fala, tá bom. É uma decisão. Eu decido liberar perdão para essa pessoa. Porque ela me fez, não importa, mas eu decido deixar ela seguir o caminho. Isso que você está falando é tão real, porque muitas vezes as pessoas falam, não estou sentindo no coração que eu devo perdoar a pessoa. A gente nunca vai sentir no coração o desejo de perdão. Porque não é um sentimento, como você falou, é uma decisão. Você toma a decisão de tirar essa carga que está nas suas costas.
porque Jesus diz, né? Coloca a sua carga sobre mim. Pegue a minha, porque a carga é leve e suave. Fardo, né? Meu fardo é leve e suave. E olha que legal, ele não fala pra gente tomar o lugar dele. Ele também não fala assim, olha, não sinta no coração de perdoar, né? Mas ele fala, decida perdoar, né? Perdoe, né? E muitas vezes eu vejo assim, tem pessoas que, é o que você falou, né? Não tô sentindo no coração. Mas essa carga que você falou, ela é muito real. Só que assim, nós não conseguimos ver ela materializada. Né? É espiritual isso, né? Tá ali no nosso coração, no nosso quarto escuro, né? E isso faz muito sentido, né? E faz bem a gente perdoar, faz bem a gente liberar perdão. Não quer dizer que nós precisamos conviver com essas pessoas. Sim. Eu não convivo tá com essas pessoas, né? Eu não convivo com elas, né? Mas eu decidi perdoar, decidi deixar pra lá. Muito legal. Isso é muito poderoso, porque uma coisa que você falou, assim, cuidado, gente, para não fazer uma coisa pelos motivos errados, né? Porque às vezes a gente quer fazer coisas para provar para pessoas que nós não gostamos. Isso. Coisas que vão nos sacrificar. Nos sacrificar. Para provar para alguém que ela estava errada. E quando, na verdade, ela não tá nem aí pro que você tá fazendo. Olha que interessante, a gente quer provar algo que a pessoa não tá nem aí, né? Então, eu vejo que isso, assim, pra mim foi, assim, uma escola, né? Mas até gravei um vídeo essa semana, não postei ainda, mas foi uma escola que eu poderia ter morrido espiritualmente, né? Que seria muito mais danoso, né? Então eu falei, cara, ainda bem que eu tive a segunda chance. Ainda bem que eu olha só, e um outro detalhe, né? O que acontece? Você decide perdoar, né? Algumas pessoas gostam de escrever. Isso. Né? Eu sou uma pessoa que... Você pode ir lá na minha cabeceira, você vai ver lá cadernos e caneta, porque eu gosto de escrever, porque é uma forma de eu materializar o meu pensamento. Pode ser mais cartesiana, né? Então, o que acontece? Cara, eu coloquei ali... Sabe? Foi um exercício que eu tive que aprender a duras penas, porque eu era uma pessoa que arrastava pela vida aquele saco de mágoas e ressentimentos e coisa. E chegou uma hora que eu percebi, cara, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô arrastando isso comigo até hoje? Tá me pesando. Não me pertence, né? Não me pertence mais. Tem uma analogia que diz assim, que você, quando você não carrega, quando você não perdoa, você carrega um defunto junto contigo. E é justamente isso. E ele vai ficando pesado. E vai fedendo. É verdade. E vai te adoecendo. Então, assim, por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser... É perfeita, né? E ela precisa ser o objeto da nossa atenção, o objeto do nosso estudo. Você pode olhar aqui, ó, para todos esses livros aqui. São muito bons. Trouxeram muita informação para a gente, né, para tomar nossas decisões, para fazer escolhas diferentes, mas nenhum deles se compara ao que a Bíblia nos traz todos os dias, em termos de um conselho como vindo do Pai, porque né? Então, quantas vezes nós já fomos poupados de problemas trágicos porque a gente tem o hábito de ler um provérbio por dia, um dia do provérbio. Então, hoje é dia 7, é o provérbio 7. Olha, a gente lê todo o capítulo 7. Olha. E aí o que acontece? Essas coisas ficam vindo na minha mente. Sabe? É incrível. Eu me lembro esses dias que eu tive assim, ó, diante de uma pessoa, um empresário, né, que tem vários funcionários, e aí eu fiquei muito tentada, sabe? A falar de um dos funcionários, porque aquilo me irritou muito, sabe? O que a pessoa fez. E eu ia chegar no cara e ia falar assim, cara, eu só... né? Aí eu lembrei que o provérbio diz assim, jamais fale do empregado para o patrão. Ah, legal. Jamais. Então, isso já me livrou, assim, várias vezes de fazer coisas que talvez eu me arrependesse. Não que eu não erre, porque eu erro também. Sim. Meu Deus do céu. Só que a palavra de Deus, ela tem esse poder de entrar mesmo, né, no nosso ser, fazer transformação, fazer diferença. E tolo de nós se não ouvirmos. Sim. Né? Porque ela nos deixa, sim, mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E pra gente que é empreendedor, gente, o Taylor vai... Quantas vezes a gente vai pra empresa com uma decisão difícil para tomar, com uma coisa difícil para resolver. E aí a gente olha e a vontade, Felipe, é correr.
Eu imagino. do problema, sabe? A vontade é. E aí a gente tem que ter essa maturidade, essa resiliência para falar assim, olha, isso vai machucar, vai doer. Mas precisa acontecer. E precisa ser feito. Então, e aí muitas vezes a gente chega diante da pessoa, porque problemas realmente e sempre vão estar relacionados a pessoas. Inevitavelmente. E aí você chega diante da pessoa e a vontade que você tem é de fazer A. Mas em obediência àquilo que você crê, aquilo que você acabou de ler, a sua oração e tal, você precisa fazer o caminho contrário. E quantas vezes nós já chegamos assim, para fazer A, decididos. E no momento que estava ali, a gente entendeu que não era para fazer o A, que tinha que fazer o B. E aí eu me pergunto assim, e se eu não fosse uma pessoa que tivesse essa conexão, quanta coisa eu já teria feito só por querer fazer um capricho, né? Então, eu gosto de chamar a atenção para esse ponto, né, em relação a empreendedores e a empresários, porque na nossa mão reside o sim e o não. E na nossa mão está o futuro de outras pessoas, está o amanhã de outras pessoas. Então, a gente precisa ter muito respeito com isso. E às vezes a gente vê, né, pessoas quebradas, pessoas machucadas, pessoas feridas, porque ouviram uma palavra dessa. Então, a mesma responsabilidade que você precisa ter para dizer o sim ou não é a responsabilidade do que sai da sua boca. Porque aquilo que você ouve é da tua responsabilidade. Você vai filtrar, você vai deixar entrar no seu coração ou você não vai deixar entrar no seu coração. Só que aquilo que sai da sua boca pode determinar a vida e a morte. A bênção e a maldição. Justamente. Então, o que essa pessoa te falou quase colocou sua vida toda a perder. Porque você quis fazer algo para mostrar para aquela pessoa que ela estava errada. Então, na hora de firmar o teu propósito, na hora de firmar a razão pela qual você vai fazer, talvez seja mais importante do que você vai fazer. Tanto é que tem um livro por aqui que é Comece pelo Porquê. Pelo porquê. Nossa, esse livro é fantástico. Comece pelo porquê. Por que razão, então, eu vou me disponibilizar como pessoa? Tá aqui, ó. Eu poderia estar lá no sofá, quentinho, assistindo um filminho, tudo mais, com a nossa filha, ou fazendo qualquer outra coisa. Mas qual é a razão pela qual eu me disponho a estar aqui sentada, conversando contigo e a gente usando esse tempo aqui? Para aprender junto, né? Se não tiver um objetivo, então assim, eu gosto de me perguntar, por que eu estou fazendo isso? Então, quando você for empreender, quando você for começar alguma coisa para você, tenta primeiro se perguntar, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para fazer a vontade da minha mãe? Estou fazendo isso para provar para a pessoa que ela estava errada a meu respeito? Eu estou fazendo isso porque eu quero dinheiro? Eu estou fazendo isso pelo quê mesmo? Porque a depender da resposta que você tiver, eu te digo, olha, pode ir. Pode ir. Agora, a depender da resposta, eu digo, segura. Segura, porque se você for, você pode se arrebentar. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Então, isso é para te dizer que faça-se essa pergunta. A razão pela qual eu estou fazendo isso. Porque, Felipe, eu vou te falar, quando tudo dá errado, quando tudo desmorona, quando você vê que perdeu o que você lutou anos para conquistar, você perdeu assim, ó, em dias, o que vai martelar na sua cabeça é: por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso, justamente. Entende? Então, se você não tem uma razão muito firme, muito consistente para fazer, é melhor que não faça. E uma coisa que a gente conversando um pouquinho antes, né? Eu percebi que você quer deixar um legado. Sim. Assim como você foi ajudado e um barbeiro te ensinou, você está fazendo esse mesmo caminho. Conta pra gente, como que é você formar novos barbeiros, liderar uma equipe? A gente acredita muito que empreender com fé é criar ambientes de transformação. Sim. Né?
E isso a gente está fazendo, seja no nosso trabalho, com os nossos colaboradores, mas também nós estamos fazendo vários insights no @ Promove Academy, né? Onde a gente fala sobre a questão do empreender, a gente traz os cortes dos podcasts que nós estamos fazendo com as pessoas. É tão interessante, inteira, porque hoje, por exemplo, a gente estava numa correria, né, recém tendo aberto a loja e com um monte de coisa atrasada para fazer. Mas aí a gente fez o compromisso dessa semana de todo meio do dia. Então, ali na hora do almoço, a gente entra ao vivo. Eu assisti lá uma hoje. Legal. E fala ali. A gente define uns temas e começa a falar. Só que às vezes a gente olha ali, cara, de repente tem 30, aí tem 10, aí tem 6, aí tem 5, né? Que vão entrando, vão saindo. E eu fico pensando, cara, por que mesmo que eu tô sentada aqui falando para 5 pessoas? Bate essa pergunta, Bate, né? Uhum. E aí, olha, minha boca, né? Tá, a gente fechou a live, passou um tempinho, aí a nossa diretora de marketing me manda um print de um cara falando assim, não sei porquê, não tava no meu perfil pessoal, mas entrei no Instagram e vi que vocês estavam ao vivo e entrei. Não ia ficar, mas fiquei. E o que vocês disseram que eu tava esperando há dias para tomar uma decisão e para ver o quão errado eu estava em determinado ponto. Olha que massa. Então, eu olhei para isso e falei, não, agora eu entendo por quê. E mesmo isso, tendo 5, 10, 15, 500, 5 mil, o que eu preciso fazer é parar, falar. Porque às vezes a pessoa só está precisando daquilo para fechar uma ideia, uma decisão, fazer uma escolha. Então, qual é a razão, então, pela qual eu me sentei? Porque não sou eu que defino quem vai ouvir. Justamente. Eu só defino o que eu vou falar. Uma pessoa que você conseguiu impactar já muda todo o jogo, né? Muda todo o jogo. E me diga uma coisa, diante de todo esse cenário, daquilo de você ensinar pessoas, você percebe que a sua barbearia também está sendo um local de transformação de pessoas? Sim. Conta pra gente um pouquinho, então. Isso aí, eu começo assim, ó. O nosso propósito é cuidar de pessoas e transformá-las. Né? Eu gosto muito dessa frase, até fiz um chaveiro, né, com isso. Né? E nós começamos na educação de barbearia, de ensinar pessoas, pelo esse fato de, primeiro, não ter, né? Na nossa cidade não tinha, né? Nós fomos pioneiros lá em dar esse curso, né? E de lá trazer pessoas para nós, né? Então, nós acho que se eu não me engano, a gente já fez 14 ou 15 turmas, né? Uau! Presenciais, né? Se eu não me engano, dá uns 50 barbeiros formados ali. E assim, aí tem esse meio do caminho. Uns seguem, outros não. Uns começam, outros desistem. Porque o propósito, volta tudo lá onde a Patrícia falou, né? A pessoa também não sabe, né? E nós começamos a ensinar, a educar essas pessoas, porque nós gostaríamos de que ela vivesse a mesma experiência, tivesse ali o mesmo propósito que nós e também fazer parte do nosso ciclo, né? Então hoje todos os barbeiros, todos da nossa barbearia é fruto do curso. Olha que legal. Olha como que é poderoso. Insight, cara. Hein? Né? Muito interessante. Interessante. Então todos os barbeiros. Então hoje nós temos lá, são 3 barbeiros que estão atuando e tem 2 barbeiros em treinamento, que veio dos últimos cursos agora. Então, ou seja, daqui 2 ou 3 meses nós temos 5 barbeiros trabalhando lá, focados, né? Todos os 5 frutos do curso, né? E o que eu mais me alegro é ver a transformação deles, né? Porque a gente pega ali uma sementinha, cara, o cara não sabe nada, né? Você lança ali na terra, vai aguando, vai jogando ali um adubo, né? Vai podando as ervas daninhas, né? E aí, ele, um mês e meio, o cara tá formado no curso, né? E aí, nesse tempo, a gente vai vendo o perfil da pessoa, né? Qual que é o seu sonho? Começa ali, pescar, né? O que você quer da vida? Ah, eu quero isso. Como você se vê daqui tanto tempo, né? A gente vai fazendo uma entrevista ali no curso já. E aí, a gente traz essa pessoa e começa a moldar ela. Então eu entendo assim, hoje o processo que nós levamos lá hoje, de moldar essa pessoa é em torno de 6 meses, né? Então a gente paga um salário para ela, tá ali aprendendo com a gente, né? E a transformação dela é o mais incrível, né? Então assim, cuidar de pessoas e transformá-las, né? Então a ideia do curso surgiu da necessidade que a gente tinha de mão de obra, mas aí isso foi se tornando uma verdade, né? A gente viu o fruto ali sendo
Florescendo, florescendo, multiplicando. E eu falei, cara, eu preciso, né, pegar. Então, assim, através disso, a gente trouxe barbeiros do curso, né? Eles se tornaram profissionais com a gente. E aí, o mais legal hoje é, eu trago o curso e esses barbeiros que eu formei, eu dou para eles assim, cara, ó, você tem uma porcentagem no curso. Você quer dar aula comigo? Quero. Então, você vai ganhar 30%, 40% do faturamento. Né? Olha que legal. Então, é transbordar na vida delas. Sim, sem né? dúvida. Isso que é o mais legal. Então, assim, você vê o cara ali chegando de bike, né? Ou a pé. 6 meses depois ele começa ali com uma bicicletinha melhor. 1 ano depois ele compra a motinha, né? Tira a carteira. Então, você vai vendo ali o cara se transformar, né? O cara comprou o carro dele, o primeiro carro, né? Recentemente teve um barbeiro nosso lá, o último que entrou. Ele comprou uma moto zero, né? Então, você vai vendo ali o cara, né, se alegrar, você vendo o cara ganhar mais. Fala, nossa, cara, que massa. Ah, pô, você está trazendo uma abundância para a vida das pessoas, né? E sem contar legal. Também, assim, que a gente está ali ensinando o cara, né? Fazendo essa parte da transformação. E tem os desafios, né? Tem aquele cara mais durão ali, mais marrento, né? Que talvez é mais o coração mais empedrado, não te ouve muitas vezes. Fala, mano, não faz assim, vai dar errado, faz assim, né? Então, essa transformação, né? Eu acho que faz essa metamorfose, né, do cara. Né? Sim. Eu acho que faz mais sentido, porque a gente não pode parar. E a gente deve continuar. Olha aí. Poxa, que legal. Não, eu fico impressionada porque, assim, a partir do momento que você se dispõe, né, a não só ter dependido de Deus, mas agora estar no time dele. O time dele. Estar sendo um canal, um veículo, né, de bênçãos para outras pessoas. E eu acho legal e eu tenho certeza que talvez você não ensina só a cortar o cabelo e fazer a barba. Né? Nós ensinamos, assim, lá na barbearia nós temos várias pessoas de várias crenças. Né? Tem o católico, tem o cristão, né? E assim, nós passamos a mensagem, né? Eu sou um cara muito brincalhão, mas muito mesmo, né? Sou um cara bem divertido, extrovertido. Mas eu passo a mensagem para eles. Olha, cara, a vida é assim, Cristo é assim. Você deve se comportar diante do mundo assim, né? Você deve ser honesto aqui, né? Às vezes tem um debate, né? Ah, eu não concordo com isso. Cara, eu sei, mas nem todo mundo é assim. Então, além de cortar cabelo, né? Vai além do corte, né? Que a gente ensinar o cara a respeitar o espaço do próximo, né? A respeitar o espaço dele mesmo. A ele saber tomar as decisões da vida dele, que pode mudar o jogo dele. Né? Se ele vai ser um cara bem-sucedido ou não, se esse caminho que ele está tomando vai fazer com que ele prospere ou ele retroceda. Né? Então, para nós, isso é mais importante, né? Poxa, que legal. Muito legal. Então dá para viver sim o propósito e a fé no mundo dos negócios, não dá? Dá. E eu acho que é o essencial, né? Eu vi uma mensagem essa semana, né, que às vezes a gente fica esperando um milagre, né? O milagre dos negócios, né? E eu tenho uma coisa comigo assim que eu levo para a vida inteira, né? Que eu nunca fiz e eu não vou fazer, né? Pretendo não fazer, que é o quê? Eu não sou aquele cara de ficar pedindo as coisas para Deus. Né? Deus, me dá essa caneca. Deus, me dá aquele carro. Deus, me dá a empresa. Né? O que eu faço? Eu peço sabedoria. Deus, o que eu vou fazer diante disso aqui? Aí eu vou lá pro provérbio, né? Deus, como que eu vou fazer a estratégia? Como que eu vou captar mais cliente? Como que eu vou faturar mais? Como que eu vou fazer meu colaborador performar melhor? Né? Então eu gosto disso, né? Porque o pedir, né? Eu vi hoje essa mensagem, que é o seguinte, que nós somos um sócio, né, de Cristo, sim ou não? Com certeza. E aí a pergunta é, será que nós estamos preparados para receber o sobrenatural dele? Porque o natural nós fazemos, né? É levantar cedo, é trabalhar, é correr atrás, é praticar. Mas o sobrenatural é as ideias, é a ferramenta que ele pode nos colocar, né, na nossa mão, na nossa mente, no nosso coração e executar. Aí a pergunta é, será que nós estamos sendo os 50% do sócio? Será que nós estamos fazendo bem feito a ferramenta? Ou aquilo que ele nos deu, a mensagem que ele nos deu, ou o propósito que ele nos deu, ou a ideia que ele nos deu? Será que realmente nós estamos colocando isso em prática? Porque pedir, a palavra fala pedir e dar e se usar, né? E eu entendo assim, tem muita gente que às vezes, eu quero pedir para Deus que ele me dê isso, que ele me dê um carro, né? Eu vejo assim, é mais fácil nós pedirmos o entendimento, o discernimento. Por quê? Se ele nos dá algo material, será mesmo que a minha capacidade intelectual, o meu físico, a minha carne, ela é capaz de administrar? É a mesma coisa que Deus dá 1 milhão para um cara que não tem gestão. Né?
Olha, eu coloquei 1 milhão na tua conta. O que ele vai fazer com esse 1 milhão? Será que ele vai gastar tudo? Será que ele vai rentabilizar mais? Será que ele vai prosperar, fazer essa semente, né, multiplicar? Né? Então leva essa mensagem assim comigo, sabe? Muito legal. E é muito interessante porque Deus vai moldando a gente ao longo do caminho. E hoje nós temos uma geração que não quer que não quer viver sob pressão, que não quer se encontrar com os desafios. Mas a verdade dos fatos é que a pressão, ela vai moldando o nosso caráter. E quando Deus percebe que você conseguiu passar por aquilo, Ele vai te colocando em outros patamares. E isso é muito verdade, cara. Por quê? Só o fato de eu estar aqui, eu entendo isso, né? Porque você acha mesmo que se eu tivesse lá no sofazinho, né? De boa. A gente teria trocado aquele papo aquele dia, você teria me chamado e falado, cara, vamos lá, assim. Mas por quê? Por causa do preparo. Aquilo que Deus nos deu, a ferramenta que Ele deu, será que eu estou colocando em prática? Né? E aí entra nisso, né? Eu fiz, deu resultado, deu bom, né? Então, outras pessoas, aí Deus vai apresentando o quê? Os amigos dele, né? Fala, cara, ó, esse cara aqui é legal. Leva ele para trocar uma ideia, né? E Deus começa a fazer o sobrenatural, né? Do que a gente se convidar. Falar, ô Taylor, me leva no teu podcast, né? Eu não sou essa pessoa de ficar me oferecendo, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu vejo como uma coisa ruim. Mas tem gente que é mais oferecida. Mas eu não tenho esse feeling ali de falar, mano, me empresta isso, me empresta aquilo. Eu não gosto de fazer isso, sabe? Eu vou mais pro sobrenatural. Deus, eu acho que era interessante isso, né? Me dá essa sabedoria, esse entendimento, né? Faça aquela pessoa me ver, né? Para que eu consiga me mostrar diante dos fatos que eu vivo, né? Não daquilo que eu falo, mas daquilo que eu vivo. E você Muito já teve, legal. assim, alguma pessoa que te marcou, Felipe, assim, nessa jornada de você ensinar ou de você atender uma pessoa que você chegou assim e falou, cara, valeu a pena muito só porque isso aconteceu, né? Alguma coisa que tenha dito para você assim, cara, valeu a pena o teu esforço, o teu suor, né? Toda essa busca que você fez para chegar nesse momento e ter transformado a vida dessa pessoa de alguma maneira. Teve 2 fatos que aconteceu, né? Mas o que mais, assim, os 2 me marcaram bastante, mas o que mais me marcou foi eu tava um dia na barbearia, foi bem legal, cara. A gente tava na TVzinha, assim, tava tocando, se eu não me engano, era Atos 2, Gabriela Rocha, uma coisa assim. E aí chegou esse cara pela primeira vez, né? Chama Renato o nome dele. Ele sentou lá assim, eu vi no rosto dele assim, eu vi uma tristeza no cara, sabe? A gente tem esse feeling, sabe? A gente consegue perceber isso nas Tem pessoas. essa sensibilidade. Temos, cara, assim, porque a gente lida com muita gente, né? E eu conversando com ele e tal, né? Tocando uma música bem de fundinho assim, bem de boa. Eu falei, cara, como é que você tá? Apresentei meu nome pra ele. Como é que é o seu nome? Ele falou o nome dele e tal. O que você quer fazer? Ah, eu quero fazer o cabelo, a barba, assim. E aí eu conversando com ele, né? Falei, cara, e como é que tá as coisas? Eu sempre faço isso, né? Como é que tá a vida? Como é que foi sua semana, né? Ele falou assim, cara, não tá muito bom, não. E aí eu falei, mas o que aconteceu, cara? Se você puder contar, né? Se não for invasivo, né? Eu falei assim, cara, eu me separei. Uau. Ele era casado, eu acho que tinha, sei lá, uns 15, 16 anos casado, 2 filhas ele tem. Eu falei, cara, mas não tem jeito e tal, né? Ele falou assim, não dá mais, a gente briga muito, né? Minha esposa é assim. Eu falei, cara, eu não sou o melhor conselheiro de casais, tá? Mas eu vou te falar uma coisa. Senta com a tua esposa, troca uma ideia com ela. Ajusta aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, né? E comecei a conversar com ele e tal, né? E beleza, passou. E aí ele foi vindo, né? E aí como é que foi? Cara, então, esse mês foi bom, né? Ele tava separado da esposa ainda, né? Ele tava meio que no barzinho, sabe assim? O cara meio que ficou desgostoso por causa da separação, né? O cara emagreceu, assim, você viu, o cara, né? Ficou bem abatido, né? E passou um tempo, falei, cara, como é que você tá? Ele falou, cara, tem uma notícia pra te dar. Falei, conta. Voltei com a minha esposa. Uau, que demais. Então, assim, cara, isso pra mim foi muito marcante. Por quê? Eu fui só um instrumento ali, né? Mas assim, só o fato de um casamento de 15, 16 anos ali ser restituído, né? Hoje ele tá casado com a esposa, eu acho que hoje faz 20 e poucos anos de casado, ele tem um netinho, né? Então, assim, você vê que o quanto foi impactante uma mensagem, né? E teve um outro, só que esse cara, ele faleceu, né? Ele tava passando por um câncer, ele tinha câncer nas células, cara, bem assim, pesado, sabe?
E aí ele falou assim, Felipe, ó, preciso que você rape minha cabeça. Uhum. Ele fez essa troca de célula, né? E aí dava bastante tumor na cabeça dele e ele tinha que remover o tumor, né? Era tipo uma glândula sebácea que crescia, sabe? Uhum. Ele falou assim, amanhã eu vou estar fazendo uma cirurgia. Eu falei, cara, beleza. O nome dele era Pedro. E aí eu falei assim, cara, eu vou orar pela sua vida. Posso? Orei por ele e tal. Beleza, vou embora. Na madrugada eu acordei, cara. Sabe assim, aquele estalo, né? Eu incomodado, assim, Deus falou assim, cara, ora pelo Pedro, cara. Uhum. E aí comecei a orar. Falei, Deus, né? Ajuda esse cara, né? Se for da tua vontade, cura, ou que os médicos, né, venham fazer a melhor cirurgia. Passou-se ali um mês e meio, ele voltou pra barbearia. Falei assim, cara, dia tal, assim. Ele falou, Felipe, aquele dia eu tava fazendo cirurgia, assim. Ele falou que tinha dado tipo uma herpes nele. No corpo inteiro dele. Ele falou, cara, eu não aguentava, eu urrava de dor. Falei, cara, essa madrugada, esse dia, né? Eu falei assim, eu orei pela tua vida, né? Eu não sei o que você tava passando. Ele falou, cara, foi um dos piores dias da minha vida, né? E assim, finalmente ele não sobreviveu, né? O câncer era bem agressivo. Mas assim, foi um momento marcante, né? Que, assim, eu não tinha muita intimidade com o cara, mas cara, veio na minha mente, eu orei, aí depois eu mandei mensagem pra ele, falei com ele, né? E ele teve lá pessoalmente, eu falei isso pra ele, ele falou assim, cara, muito obrigado, né? Foi bom, né? Ele não era um cara cristão, né? Não era cristão, mas assim, eu vi que marcou ele também. Foi um momento assim que eu vi que o cara se quebrantou ali, né? E isso faz muito sentido, cara, né? Porque você já parou pra pensar, né? Talvez quem tá assistindo aí, né? Principalmente os homens, né? Que, né, nós estamos falando de barbearia, né? Pra quem você entrega a sua cabeça? Você já parou pra pensar nisso, né? E pra quem você entrega seu pescoço, né? Porque nós, barbeiros, temos o poder de matar alguém. Sim ou não? Por quê? Quando a gente tá fazendo uma barba ali, né? A lâmina, a gilete ali, aquela navalha, ela passa a 1,3 centímetro na jugular, né? Então, olha o quanto um barbeiro ele é poderoso na vida de alguém, né? Então, muitas vezes a gente tá com a mão na cabeça do cara. A gente entrega... Então, assim, o cliente, ele entrega a cabeça e o pescoço pro barbeiro, né? Então, muitas vezes, para quem você tem que entregar a sua cabeça, né? Será que é para uma pessoa de bem, né? Será que é para um cara cristão, né? Então, eu deixo essa pergunta que é muito interessante, né? É forte essa pergunta. Muito forte, né? Então, para quem que você tem entregue seu pescoço, sua cabeça, né? Então, isso foi um dos movimentos, né? Que existe o Legendários Barbeira. Né? Esse movimento foi o Chap que teve, né? Essa ideia de ter um top exclusivo só para barbeiro, né? Então, depois, cara, eu nunca tinha parado para analisar isso. Falei, cara, nós temos o poder mesmo, né? Quantas pessoas não sentam na nossa cadeira, né? Que, como essa pergunta que você fez, que é algo que impacta a nossa vida, né? Que é algo que pode mudar o rumo do cara, né? E às vezes a gente está entregando a nossa cabeça para qualquer pessoa, né? Para qualquer um. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sem dúvida. É verdade. Sabe, tem muita gente ouvindo esse episódio. E essas pessoas pode ser que estejam no limite, cansadas, desanimadas, com medo, que já pode ter percebido assim, nossa, já passou tanto tempo, eu já perdi tanto tempo, acho que não, para mim não, eu não consigo já mudar mais a minha história. Se você pudesse olhar nos olhos dessa pessoa, e agora você pode fazer olhando para aquela câmera, o que você diria para ela? Eu diria o seguinte: reveja tudo que você está fazendo, certo? Se tem algo que você precisa ajustar, ajuste. Vai para Cristo, né? Se entrega para Ele, peça direção, entendimento, mas não desista, porque é de joelhos, né? É na batalha que você vai vencer. Uau! Top, muito top. Bom. Gente, olha, eu tô muito impactada com esse podcast. Eu não te falei que ia ser bom? Eu, com certeza, achei muito bom, porque mostra que não importa qual seja a profissão, e até me lembrei que essa semana a gente tratou disso. Acho que na primeira ou na segunda live a gente trouxe isso. A consciência, né? A consciência das pessoas de que, assim, não importa qual é o perfil do negócio. A partir do momento que você decide viver o teu propósito naquilo que você está fazendo, né, você vai ter uma transformação.
a sua transformação, a transformação de outras pessoas e o impacto que isso vai gerar no mundo, né? Porque Deus nos chamou para adorá-lo. Não importa se seja louvando, orando, trabalhando. Então, parte do nosso propósito é servir. Sim. E quando você faz isso com interesse de coração, com o coração disponível para Deus e para ser usado por Ele, com certeza Ele vai colocar pessoas que se parecem com você, pessoas que estão buscando ou as pessoas que precisam estar em contato com você e te ouvir. Então, a gente tem que fugir da ideia de que não existem coincidências. Não. Eu acredito que existem as coincidências e que elas são planejadas. Mas é como você disse, nós precisamos estar preparados para entendê-las, né? E preparados para fazer o que tiver que ser feito. Uhum. E antes da gente encerrar, meu amigo, que infelizmente está acabando, né, Paty? Que pena, tá acabando. Passou rápido, né? Pois é. Conta pra gente onde as pessoas podem te encontrar, te seguir, ou até mesmo marcar aquele corte de cabelo assim com propósito. Cara, vocês podem me seguir no Instagram. Certo. A gente tá lá. O Instagram, meu pessoal, é Fonseca Felipe 1. Uhum. Lá eu estarei presente lá, a gente posta bastante coisa legal. E tem o Instagram da barbearia, que é Barbearia Felipe F, tá? Vocês vão encontrar lá na nossa rede social. E vocês podem ir lá em Mandaguari cortar um cabelo, né? É isso aí. Que o Taylor também é nosso cliente. Cliente VIP. VIP lá, né? Faz parte do nosso clube de assinatura. Faço parte do clube de assinaturas. Nós temos um clube de assinatura lá. Muito legal. É legal, né? Conta um pouquinho pro pessoal como funciona. Legal. Então, funciona assim. O pessoal que é de Mandaguari, da região, Da né? região de Mandaguari, ali de Jandaia, pode aparecer ali, né? Uhum. É igual o Netflix, né? Você tem aí um Netflix, né? Um Amazon, né? Você faz uma assinatura mensal ali, vinculado no teu cartão de crédito, e você pode cortar o teu cabelo ilimitado. Olha só. Quantas vezes quiser? Quantas vezes quiser. Que bacana. E debita só uma vez do cartão, né? Não corrompe o limite, né? Só precisa ter da parcela Que ali. legal. Então, cara, foi uma ideia assim que eu fui Genial. buscar, né? Assim, foi de Deus mesmo assim que eu encontrei esse cara. Cara, foi muito fantástico. E tá dando muito certo. Hoje nós temos lá cerca de 210 membros no clube, né? Tá sendo muito legal. Então, só em Mandaguari, fechar o clube. Mas conta aí o que você faz com a galera. Lá, você faz Você levou o pessoal lá na... Ah, legal, verdade. Conta isso aí. Então, Tá fazendo uma confraria com o pessoal, Patrícia. Então, nós fomos a primeira barbearia da cidade, da região ali, né? E a fazer o clube de assinatura, né? A gente trouxe o clube para a cidade, né? E aí o que a gente fez? Pensando, olha as estratégias, cara, que é do céu, não tem como, né? É um download do céu direto, É um download né? do céu. E eu falei, cara, o que eu preciso fazer para impactar essas pessoas? E essa cidade, né? Porque a cidade pequena, ela tem ali seus... Tem as suas peculiaridades, Isso. né? E assim, aí se você trazer ideias novas, as pessoas ficam um pouco com medo, né? Porque quer queira ou quer não, a cidade pequena ela tem o seu ritmo, né? Tem seu ritmo. E nós, quando a gente veio com essa ideia da assinatura, cara, foi um boom assim, que virou um buchicho, sabe? Pô, o cara tá lá cortando o cabelo toda semana. Vai cortar o quê? Não, sempre tem ali um negócio para ajustar a barba, o cabelo, a sobrancelha, né? E aí eu falei, cara, o que a gente precisa fazer, né? E aí eu tive uma ideia, né? Eu montei um planejamento todo, né? E a gente ali fez ali vagas limitadas, né? A gente fez para 50 vagas, né? Para quem só para quem era membro do clube, né? Então ali o cara paga uma taxinha baratinha de inscrição ali, se eu não me engano era R$35, só para manter as despesas ali. A gente fez ali uma agenda personalizada com caneta, né? Aí eu contratei um lugar, né? Um espaço lá em Mandaguari, para oferecer um rodízio para eles, né, de comida de boteco ali. E a gente levou um cara para falar sobre investimentos. Olha que interessante, abrindo a mente da pessoa. Então, assim, a gente fez ali o nosso network junto ali, a nossa confraria, né, somente que era do clube. A gente trouxe ali os empresários que eram do clube, divulgamos a marca deles, né? E aí teve essa noite ali, contratamos um filmmaker. E, cara, foi assim, um buchicho na cidade, cara. Que legal. Cara, foi muito legal. E aí veio um cara, falou sobre investimento, sobre, né, como que o cara começa a investir, enfim. E abriu a mente também dos nossos membros do clube, né? E agora, em julho, nós vamos abrir lá o nosso grupo de empresários, que é somente os membros do clube, né? Como que faz para participar? O cara tem que ser membro ativo, né? E aí o que o cara vai fazer? Uma vez por mês nós vamos nos reunir, né? Para quem é empresário e quem quer empreender, né?
Nós vamos ali nos reunir na barbearia, fazer um café ali, um coffee break ali, um network. E cada mês um empresário vai trazer uma palavra, né, sobre a empresa dele, como ele começou, igual a gente está fazendo aqui, né? Para divulgar a marca dele e fortalecer a galera do clube, para que ele, assim, eu quero comprar uma roupa, vai na loja do cara do clube. Eu quero ir na oficina mecânica, vai no cara do clube. Eu quero comprar embalagem, vai na casa de embalagem que é do clube. Então, fortalecer a marca, né, dessas pessoas e a gente fazer uma comunidade ali. Para que entre os clientes que pertencem ao clube, a gente possa ali compartilhar o nosso network. Que demais, gente. Muito bom. legal, né? Muito legal. Então, Felipe... Fonseca Felipe. Um. O meu Instagram pessoal. Pessoal. E da barbearia? Barbearia Felipe F. Barbearia Felipe F. É isso, né? @barbearia Felipe F. Vocês vão colocar aqui embaixo, né, gente? Vai dar bom. Vai estar na descrição também. Mas eu te pergunto, você vai permitir o Felipe sair daqui sem nada em mão? Sabe por quê? Porque assim, Felipe, se existe, pode ir. Esse podcast é porque nós temos nossa patrocinadora, e promove, né, Patrícia? É isso aí. E ninguém aqui sai de mãos vazias, né? Nós trouxemos um presente para você. Muito obrigado. Espero que eu tenha acertado no tamanho. Aqui? Deve. Cara, eu sou fã de 2 cores. Branca e preto. Hoje eu tô de preto aqui. Que legal. Pode abrir. Demais. Cheira ela, vê se você gosta. O cheiro daí promove. Cara, camiseta básica, não tem erro, né? Não tem erro. Mas se você que tá triste aí, porque não ganhou presente, você já sabe. Aqui no podcast, para quem assiste, para quem tá aqui com a gente, você tem o cupom de desconto VIP lá no site. É isso aí. O Pode Ir 10, para você ter 10% de desconto em todo o site. Não chorar mais porque não ganha nada. Agora, se você for empreender aí e tiver uma história sensacional, você já se sinta convidado para estar aqui com a gente, compartilhando a sua história, ganhando presente, impactando vidas. E é assim que caminha, né, Taylor? O empreendedorismo com propósito. É sobreviver e compartilhar. É isso aí. Felipe, quer dar uma mensagem final para nossa audiência? Fique à vontade, esses são os seus momentos. Os meus momentos? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado. E a mensagem que eu deixo tenha um propósito bem definido, né? Eu acho que é o mais importante, né? Sem propósito nós não vamos lugar nenhum, né? Não conseguimos, porque é um vazio, né? Se eu não sei o que eu quero, qualquer caminho serve. Então tenha um propósito bem definido, coloque esse propósito como um alvo, né? E primeira coisa, coloque Cristo, né, como um alvo na sua mente, aí no seu coração, né? Para que os seus negócios e a sua casa seja bem sucedido. Porque isso eu acho que é o mais importante. Sim. Sem Cristo, nós não vamos a lugar nenhum. Felipe, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Foi demais. Valeu cada minuto. Que a gente faça um segundo, né, Paty? Com certeza, por que não? E eu quero conhecer a Fran. Já quero conhecer a Fran. Vocês vão gostar muito de conhecer ela. Pessoal, um beijo no seu coração e entenda que se você está aqui, seja canal de bênção. Se você não se inscreveu no canal ainda, meu filho, não seja filisteu, tá? Se inscreva no canal, ative esse sininho aí, dê um like no vídeo e compartilha para que você seja um canal também de bênçãos, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo encontro.